Fala galera, beleza? No Blá TV de hoje nós vamos falar sobre uma das maiores trilogias do universo geek. Bom, a minha camiseta já entrega um pouco e as imagens de fundo também entregam, né? A gente vai falar sobre Star Wars, mais especificamente sobre a trilogia dos livros do Timothy Zahn. Então fiquem ligados aí e não deixem de se inscrever no canal. Valeu! Bom, e é isso aí, galera. Vamos falar sobre a trilogia do Timothy Zahn, que é uma das mais aclamadas trilogias de Star Wars. Também conhecida como trilogia Troll, que é o grande algoz aí, o grão-almirante Troll, é o grande vilão dessa saga de livros fantásticas, foi gentilmente cedida pela editora Aleph. Então agradeço muito ao pessoal da Aleph, valeu, brigadão. Eles mandaram para o Blá Cultural e eu tive a honra de estar lendo esses fantásticos livros. Bom, e hoje eu vou estar falando sobre o primeiro livro, O Herdeiro do Império. Ele é uma continuação direta do Retorno do Jedi. A história se passa 5 anos após a destruição da Estrela da Morte. Só que assim, você lendo o livro é realmente uma continuação da história. Só que quando a Disney comprou os direitos autorais de Star Wars, eles colocaram nessa trilogia o selo de lendas. A trilogia faz parte do universo expandido de Star Wars, mas não segue a ordem cronológica dos filmes. Ela é uma história à parte, mas não fica por menos, porque assim, Timothy Zahn, ele realmente tem a força. Você lendo o livro, ele é completamente rico em detalhes. A forma com que ele constrói toda a história, a forma como ele apresenta os personagens, os detalhes sobre todos eles, tanto o C-3PO, R2-D2, Leia, Han Solo, Luke, enfim, Chewbacca também tá no livro. Então, quando você lê, você imerge realmente no universo, você se sente como continuação. Você fala, caramba, isso aqui tinha que ir para o cinema. Mas, infelizmente, não é a continuação oficial. A continuação oficial a gente viu no cinema com O Despertar da Força, que é um filme fantástico, não deixou nada a desejar. Espero ansioso pelos próximos filmes, espero ansioso até pelo Rogue One, que também vai ser um filme muito bom, apesar de alguns fãs, como se dizem, mais fervorosos, né? Dizem que não gostam desse tipo de filme que é um prequel, né, uma história entre um filme e outro. Eu acho muito bom, porque vai ajudar a conquistar mais fãs ainda para a saga Star Wars, vai ajudar sim, com certeza, e preenche algumas lacunas de histórias que a gente não sabia como é que ia acontecer. Um exemplo delas, eu vou dar um spoilerzinho aqui bem tranquilo, é que em Rogue One é o Esquadrão Rogue, que descobre os planos da Estrela da Morte para poder estar ajudando a destruir. No primeiro livro não é. É uma outra raça alien que descobre os planos e ajuda a destruir a Estrela da Morte. Então eles mudaram algumas coisas, mas alguns elementos que tem no filme você vai conseguir encontrar no livro também. Os primeiros capítulos eles são introdutórios. Eles te fazem você relembrar um pouco as características e personalidades de cada um. Bom, falando dos personagens do lado da República, nós temos a Leia, que está grávida de gêmeos, está grávida do Han Solo de gêmeos. Tá, que aí você se pergunta, será que um desses filhos é o Kylo Ren? Não. Será que é? Será que não é? Eu não li os outros 2 livros ainda para dizer para você se é ou não é. Vou deixar para vocês descobrirem conforme vocês forem lendo e de repente eu comento com vocês nos próximos vídeos. Mas nós temos a Leia, que está grávida, mas mesmo assim ela não deixa de ser uma mulher forte, uma mulher guerreira. O Luke ainda está ensinando ela a ter os domínios sobre a força. Então é engraçado, às vezes em algumas partes do livro você vê que ela tenta, se esforça às vezes em utilizar a força, mas ela não consegue ainda. A parte dela ainda é a parte mais burocrática, ela é embaixadora da República, então ela tem a missão diplomática de ir em outros planetas para poder estar trazendo mais aliados para o lado da República. Nós temos um Han Solo que continua sarcástico como sempre, mas agora um pouco mais preocupado, afinal de contas ele vai ser pai, então ele tem toda a preocupação com a Leia, então ele tenta proteger ela de todas as formas, tanto é que ocorrem algumas coisas no livro, algumas quase tragédias no livro, a qual o Han Solo ele é obrigado a tomar algumas decisões, até mesmo escondido da República, para poder estar protegendo a Leia. Então ele ainda é aquele cara meio irresponsável, só que não é tão irresponsável assim. Ele se preocupa um pouco mais não só com ele deixa de ser aquele cara narcisista, na verdade, e começa a cuidar um pouquinho mais, tanto da Leia, quanto dos filhos dele que ele está tentando proteger. Bom, a participação do C-3PO continua hilária. Às vezes quando você lê alguma frase, você já imagina ele falando. Meu, é muito engraçado mesmo.
Nós temos um R2-D2 indispensável para o Luke, continua com seu papel ali de fiel escudeiro do Luke para todos os lugares e todas as enrascadas que o Luke acaba se metendo, ele continua ali junto e ajudando muito o Luke em tudo que vai acontecendo durante o livro. Nós temos um Luke muito mais maduro, um Luke que já domina a força, apesar de que ele se sente inseguro em muitos momentos ali do livro. Nós temos ali um contato ali com Obi-Wan também, mas ele já é um cara consciente e ele sabe qual que é o propósito dele como Jedi. Então a gente tem um Luke Skywalker muito mais foda, muito mais fera e com habilidades incríveis. Bom, e nós temos o bom e velho Lando, que continua ali com a sua vida de comércio, ganhando dinheiro, mas ele também continua como amigo do Han. Então, em algumas histórias ali, em algumas enrascadas que o Han se mete, o Lando tá junto ali para poder estar ajudando. Tanto ajudando o Han Solo quanto a Leia. Bom, nós temos o Chewbacca, que continua com aquele jeito desconfiado dele de ser, grande amigo e braço direito de Han Solo, só que durante o livro ele vai ajudar bastante a Leia. Ele vai estar muito junto com ela em alguns problemas, ele ajuda ela a enfrentar alguns problemas. E a ajuda dele não é só dele, mas de toda a raça Wookiee. Ela acaba tendo que se refugiar de alguns inimigos que estão atrás dela e ela vai para o planeta dos Wookiees, ela vai para Kashyyyk, e lá junto com o Chewbacca, ela tem todo o suporte, toda a ajuda que ela precisa para poder se esconder lá durante um tempo, porque depois ela tem que fugir de lá também. Do lado do Império nós temos o grande Almirante Thrawn, que ele que está incumbido da missão de levar adiante os planos do Império. Ele é um estrategista fantástico, fantástico. A forma com que ele consegue antever todos os passos da República e os planos, né, que ele tem, a forma com que ele estuda e ele planeja cada ataque em cada lugar é fantástica. Vocês realmente vão ficar bem envolvidos com esse vilão. Ele tem algumas ajudas, que ele tem a ajuda de um outro Jedi, pseudo-Jedi, que na verdade vocês vão ver o porquê que ele é um pseudo-Jedi, que é o Sebaó. Vocês vão ver lá isso. Desculpa se a pronúncia está errada, mas acho que é isso. Sebaoth, alguma coisa assim. Temos também na parte do Império o Capitão Pellaeon, que também é de grande ajuda e ele também teve junto, né, trabalhou junto com Darth Vader. Então ele tem um grande conhecimento de todas as estratégias militares e de ataque do Império. Então ele ajuda muito o Almirante Thrawn durante toda a saga. E também nós temos outros personagens que fazem parte aí de toda a trama, que é o Talon Karrde, que ele é um contrabandista que assumiu ali o posto do Jabba. Então ele que controla boa parte aí do comércio de contrabando, ele é um dos principais contrabandistas, ele conhece o Han Solo, então ele tem ali alguns, como eu posso dizer, algumas tretinhas ali com o Han Solo e com o Lando também junto. Então para você ver como a história se amarra e como a história se entrelaça com o que aconteceu nos filmes. E junto com o Karrde, nós temos uma outra fantástica personagem que é a Mara Jade. Ela é uma contrabandista, só que uma contrabandista com algumas habilidades especiais. Ela é braço direito do Talon Karrde e ela tem conhecimento sobre a força, não tem a força, mas tem conhecimento sobre, e ela sabe manusear um sabre de luz. E para apimentar um pouquinho mais essa história, ela tem um ódio mortal do Luke Skywalker. Então você já dá para ter uma ideia de onde isso daí vai parar, né? Bom, então finalizando, a história ela realmente te prende, você realmente lendo, você se sente assistindo a um filme de Star Wars. Como eu comentei no início, Timothy Zahn, ele é um cara brilhante, com uma mente brilhante, que conseguiu escrever o que ele imaginava sobre Star Wars exatamente como deveria ser. Eu não mudaria nada, eu não tenho nenhum ponto negativo no livro para poder dizer, isso daqui não ficou tão legal. Também, quem sou eu para poder criticar alguma coisa de Star Wars, né? Essa saga fantástica que é adorada por muitos, por milhões de Star Wars maníacos aí. Eu sou fã há mais ou menos um ano e meio, depois que 2 amigos insistiram para eu, vai lá, assiste, você vai gostar. Meu, batata, bastou assistir o primeiro filme, eu não tinha assistido inteiro ainda, bastou assistir o primeiro filme para eu ser completamente apaixonado por Star Wars. Então o livro, ele é muito bom, Agradeço muito a editora Aleph por ter cedido esses livros para a gente poder estar fazendo esses vídeos, para poder estar comentando sobre eles. Hoje eu comentei um pouco só sobre o primeiro livro, vou comentar depois sobre os outros dois, nos outros 2 vídeos que eu vou fazer. Eu vou me aprofundar um pouco mais na história. Hoje eu só comentei um pouco por cima para vocês terem uma ideia do que tem no livro, de quais os personagens que tem no livro. Tem muito mais personagens, mas eu vou deixar para vocês descobrirem conforme vocês forem lendo.
Vale a pena comprar o livro, vale a pena, recomendo muito. No site da própria editora Aleph, eu vou deixar aqui embaixo o link onde vocês podem degustar do primeiro capítulo do primeiro livro. Então eles estão dando essa boiada aí para vocês podem dar uma lidinha antes de realmente comprar o livro, mas assim, comprem de olhos fechados que vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, editora Aleph, obrigado mesmo mais uma vez por ter cedido para a gente poder estar fazendo essa resenha. E em breve eu faço os próximos vídeos para vocês. Não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, sigam a página, compartilhem aí os vídeos. Se vocês quiserem sugerir outros temas para a gente poder estar falando também, deixem nos comentários aí. Beleza, galera? Valeu, até mais!